Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 7 ao 9, como eu já disse. Abra comigo aí a sua Bíblia. Josué, capítulo 1, do 7 ao 9. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Irmãos, todos nós queremos ser bem-sucedidos em alguma área da nossa vida, sim ou não? Seja na área profissional, financeira, emocional, conjugal. Sempre que nós entramos no empreendimento, sempre que nós almejamos alguma coisa, nós queremos ser bem-sucedido. Se nós trocamos o nosso carro, nós queremos pagar certinho lá as suas despesas, os seus impostos. Se ele é financiado, nós queremos pagar certinho as parcelas. Nós queremos ser bem-sucedido naquilo que nós fazemos. Nós queremos ser bem-sucedidos naquilo para o qual nós trabalhamos e almejamos. E aqui o povo de Israel estava diante do Rio Jordão, estava diante da terra prometida. Moisés havia morrido no monte, Moisés já não estava com eles, e agora estava Josué. E esse livro de Josué, eu gosto muito dele porque ele começa com Deus falando com ele. Deus aparece para Josué, Deus chega para Josué e fala assim: por que você está desanimado? É só você ler a partir do versículo 1. Por que você está triste? O meu servo Moisés já morreu. Toma esse povo, passe esse Jordão, conquiste a terra, conquiste tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu falei que eu daria para vocês e para os seus pais. Vai lá, eu estou contigo, como nós lemos no versículo 9. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês é como ser bem-sucedido naquilo que você vai fazer. Josué ia ter uma empreitada muito grande, conduzir uma nação inteira a guerrear, a expulsar pessoas, povos que estavam naquela terra. Ah, pastor, mas que Deus que é esse que tira um povo para dar terra para outro povo? A terra é deles, a terra foi dada para eles. Abraão comprou essas terras lá atrás. Como eles foram escravizados pelo Egito devido à fome, houve grande fome na época de Jacó, e então todo mundo lembra da história, José era governador do Egito, e aí Jacó, para não morrer, envia lá 2 filhos para comprar alimento, aí segura um deles, manda levar Benjamim, toda aquela história que vocês conhecem, e aí eles entram dentro do Egito e ficam 430 e poucos anos lá no Egito, escravizados, e por isso esses povos começaram a habitar naquela terra. É a mesma coisa de você sair com uma viagem, ficar muitos anos fora, deixar sua casa vazia. A hora que você volta, a tendência é não ter fiação, a tendência é nego ter roubado as coisas que tem mais ali à vista, a tendência é até ter algum morador lá dentro e você ter que acionar a polícia para tirar aquela pessoa de lá de dentro, mostrando documentação, mostrando tudo aquilo que a casa é sua. Mas como ela ficou muito tempo parada, as pessoas tomam posse. Então agora, Josué era o cara encarregado a devolver isso para o povo, a trazer isso de volta, a devolver aquilo que um dia Deus já havia prometido, havia dado para Abraão, e que agora o povo havia perdido devido à escravidão e estava retornando. E Deus dá algumas dicas, e uma das primeiras dicas que ele dá, está lá no versículo 7, ele fala assim: seja forte e corajoso. Diga assim comigo: coragem. Coragem. Igreja, não é fácil você conquistar, não é fácil você almejar coisas grandes,
Não é fácil você querer alcançar e construir algo grande, porque você precisa ter coragem para enfrentar os inimigos, você precisa ter coragem para ir em frente e conquistar tudo aquilo, você precisa coragem para enfrentar pessoas malignas, pessoas que não fazem e também não querem que os outros façam. Vou dar um exemplo para você, nem está ali nos meus escritos, mas Deus me trouxe agora na memória. Estavam lá os muros de Jerusalém quebrados, caídos, cheios de fendas, e então um homem de outra terra, lá dos caldeus, lá da terra da Babilônia, que era judeu também, Neemias, ele fala assim: eu vou lá reconstruir os muros, eu vou lá para ajudar o meu povo, para ajudar a Jerusalém a voltar a ser uma boa capital, uma cidade entre muros. E ele vai lá para reconstruir, levanta pessoas para ajudar, e se levantam as pessoas para lutar contra, as pessoas da própria cidade, um deles Sanbalate, o outro Tobias, que não querem que a reconstrução seja feita, tanto que se você ler o livro de Neemias, você vai ver que ele fala assim: com uma mão nós construíamos e com a outra nós segurávamos as espadas. Não é fácil você construir igreja, não é fácil levantar alicerces, não é fácil cavar os fundamentos, cavar lá e abrir para colocar os alicerces, não é fácil. Igreja, às vezes eu desanimo com a igreja, eu desanimo com esta obra, mas eu lembro, eu falo: gente, eu estou construindo, eu estou plantando, eu estou abrindo valas, eu estou jogando semente, eu tenho que cuidar dessas sementes, elas vão crescer. Às vezes nem é eu que vou colher, às vezes quem vai colher é uma outra geração, pode ser a geração da Emanuele, pode ser a geração da Rafaela, que fala que vai ser pastora, pode ser que a Rafaela vai colher, e eu acho que pode ser ela, porque a Rafaela, ela é diferente de mim, da Simone, da Emanuele. Acho que vocês já perceberam, ela falou que a função dela aqui na igreja é abraçar as pessoas. Ela abraça as pessoas, ela chega, ela tem carinho, ela é muito diferente de nós. Então pode ser que eu esteja construindo para ela. Só que para isso eu tenho que ter coragem. Para você construir, você tem que ter coragem. Para você fazer alguma coisa, você tem que ter coragem. Para você assumir um novo emprego, você tem que ter coragem. Eu vou falar uma coisa que vocês, os casados, vão saber. Para você casar, você tem que ter coragem. Porque não é fácil conduzir um casamento. Para você ter filho, você tem que ser corajoso hoje em dia. Porque não é fácil educar um filho. Você educa aqui, eles deseducam ali. Você ensina aqui, a escola desensina ali. Então tudo na vida você tem que ter coragem. No versículo 9, olha o que ele fala: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não se pasme, nem te espante. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não tenha medo, vai para cima, não fica temendo, não fica angustiado, pasmo. Vai para cima, eu estou contigo, eu te mandei fazer, eu te mandei você tomar essa decisão, eu vou te conduzir. Se você ler lá em Mateus, versículo 19, capítulo 19, versículo 20, você vai ver que Jesus fala assim: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Então, para você conquistar alguma coisa e ser bem sucedido, igreja, você não pode ter medo. Você tem que ter coragem, você tem que ir lá e fazer a diferença, você tem que ir lá e vencer. Aí ele fala no versículo 7 ainda: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. É outro mal desse século, igreja. Eu tenho pregado aqui, quem vem de quarta tem escutado isso muitas vezes da minha boca. O inimigo, ele tem distraído a mente das pessoas.
O inimigo, ele tem trazido divisão na mente das pessoas. Pode perceber, comece a se atentar a partir do que eu vou falar aqui agora. Você às vezes está orando e a tua mente está em outro lugar. Você às vezes está buscando e a tua mente está pensando em outra coisa. Você às vezes está cantando, louvando ao Senhor e a tua mente está vagando. Eu estou aqui ministrando a palavra e o certo é a pessoa estar com o coração aberto, com os ouvidos bem atentos, porque tudo que sai do altar através da palavra de Deus é profético, ele alcança o objetivo, mas muitas vezes a pessoa está com a mente, com o coração, né, que é a mesma coisa, longe daqui. Por quê? Porque o diabo, ele quer trazer distração. Ele fala: pode ir na igreja, pode ir lá, senta lá, faz número lá, mas desde que você esteja em outro lugar, com a tua mente, com o teu coração. Deus falou assim para Josué: você quer ser bem sucedido nesta batalha? Você quer ser bem sucedido em conquistar essa terra? Você quer ser bem sucedido? Foco, irmão, foco, sem divisão, sem distração. Não deixa o diabo te distrair, não deixa o diabo te dividir, não deixa o diabo tirar o teu foco. Trace uma linha e vai firme nela, trace uma linha e vai para cima dela. Não deixe o inimigo ficar trazendo confusões, não deixe o inimigo ficar trazendo situações que às vezes nunca vão acontecer, que nós chamamos de ansiedade. Não deixe o inimigo trazer situações e problemas que existem, mas vai te tirar a paz e vai se resolver de uma forma ou de outra. Igreja, a geladeira quebrou, Simone ficou me ligando no sábado. Eu cheguei em casa, sabe o que nós fizemos? Pega tudo que estraga aí, põe numa sacola. Vê alguém que precisa, doa. Não tem o que fazer, eu vou ficar preocupado. Aí eu falei: nós temos que louvar e agradecer ao Senhor, porque esse mês em específico de setembro, nós não fizemos compra. Eu falei para Simone, esse mês vamos comprar o que nós precisamos para a semana. Então nós vamos comprar o que nós precisamos para a semana. Quando que a geladeira quebrou? No sábado. Quando que nós ia fazer compra para a semana? Na segunda. Então não tinha mais nada praticamente. Não estragou nada. Não perdemos nada. Ainda o que tinha lá nós doamos para as pessoas lá e deu tudo certo. Mas aí assim, ai meu Deus do céu, eu estava aqui domingo, igreja, orando, buscando ao Senhor, e o inimigo vinha assim, ó: vai ficar cara essa geladeira, hein? Ela é inverter, vai ficar cara esse conserto aí. Daqui a pouco eu estava buscando de novo, como é que você vai pagar isso daí? Daqui a pouco eu estava orando de novo, você fez um propósito de não parcelar mais nada no cartão, e você vai ter que parcelar o conserto da geladeira. E, irmãos, e eu batalhei as 3 vezes, aí sumiu da minha mente. Por quê? Porque o inimigo, ele fica ali, ó, jogando os dardos. Por quê? Ele quer te tirar da presença do Senhor, ele quer te distrair. É por isso que Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja hoje não é quente e nem fria, ou seja, ela não é as pessoas que não conhecem Jesus, que são as frias, e nem as que conhecem, que estão dentro da igreja, que são crentes fervorosos e amam estar na presença do Senhor. Hoje elas são mornas, elas estão ali, mas como se estivessem lá fora. Elas não conseguem adorar o Senhor. Por quê? Porque elas se desviam, elas perdem o foco. Igreja, eu estou falando por mim. O inimigo, a semana passada, o domingo, a parte do primeiro louvor, ele ficou o tempo todo tentando me desviar, o tempo todo tentando me tirar da presença do Senhor, o tempo todo tentando me distrair. Por quê? Porque realmente eu fiz um propósito de não parcelar mais nada no cartão. E eu estava, nossa, agora como é que eu pago isso? Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Mas amanhã eu resolvo isso daí. Amanhã é o dia de eu resolver. Não é hoje que eu vou resolver isso. Hoje não tem como eu fazer nada. Igreja, Deus fala para Josué. É Deus falando aqui. Não se desvie. Não se desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Vai firme no propósito. Não deixe os seus pensamentos te distrair. Eu quero ler um versículo com vocês, 2 versículos na verdade, que está lá em 1 João, Arthur, capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha o que João diz. Porque tudo que existe no mundo é
desejo, estou mudando as palavras para ficar mais fácil para vocês, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Tudo aquilo que te distrai, igreja, não é do Pai, é do mundo. Tudo aquilo que tira a tua paz é do mundo. Nós precisamos lutar contra isso. O outro, e o mundo passa, e também os seus desejos, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Igreja, nós ficamos desejando, e às vezes deixamos de ser dizimistas, deixamos de ser ofertantes na casa, deixamos de ser fiel ao Senhor, porque queremos adquirir isso, queremos adquirir aquilo, e depois que você adquire, você fala, nossa, nem precisava de tudo isso, né? Não era nem necessário isso daqui. Mas é os desejos, é as vontades, essas coisas não são de Deus, é do mundo. O mundo quer que você se atrapalhe, o mundo quer que você se distraia, o mundo quer dividir o seu coração. Por quê? Porque dessa forma você perde o foco, dessa forma você se desvia ou para a direita ou para a esquerda. Queres alcançar e ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer? Foco, determinação, não se desvie, seja corajoso, não tenha medo. Nós precisamos ser aquilo que nós queremos ser, acreditar naquilo que nós estamos fazendo. As circunstâncias, as lutas, as dificuldades tentam fazer com que você se distraia, com que você pense que não vai dar certo, mas você precisa estar focado. Foi o Senhor que mandou eu fazer, eu vou fazer. Foi o Senhor que me deu a ordem, eu vou fazer. E vai dar certo, tudo vai dar certo. No versículo 7 também, ele fala uma palavra que também nós precisamos ter um pouco de atenção para sermos bem-sucedidos no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, seja naquilo que você empreitar em fazer. Você precisa ter o cuidado. Olha o que ele fala aí no versículo 7. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado. O cuidado. Igreja, nós não nos atentamos para as palavras, mas nós que somos pastores, que pregamos, nós precisamos extrair tudo aquilo que o texto dá. E ele está falando ali, ó, se você quer alcançar, se você quer ser bem-sucedido, você tem que ter o cuidado. Que cuidado que é esse, igreja? Vamos continuar lendo aí, ó. O cuidado de fazer conforme toda a lei. Igreja, nós somos pessoas muitas vezes descuidadas. Nós somos pessoas muitas vezes que não têm o cuidado de policiar as nossas próprias vidas. Policiamos e julgamos a vida alheia. Policiamos e julgamos a casa alheia. Policiamos e julgamos o casamento alheio, mas não temos o cuidado de olhar para a nossa... Vou até usar um termo dos antigos, né? Olhar para o nosso próprio umbigo. Não temos o cuidado de fazer conforme a vontade de Deus. Deus está falando assim para Josué: irmão, seja corajoso, vai para cima, eu estou contigo. Não se desvie, foco, mas tenha cuidado de fazer conforme eu mandei, de fazer conforme eu ordenei, de fazer conforme a minha vontade, a lei. Entenda quem você é, entenda aquilo que eu quero de você. Eu quero até ler um versículo com vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Deuteronômio capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos, começando pelo primeiro, Arthur. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra,
a qual passas a possuir, e tiver lançado fora as nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, ferezeus, heveus, zebuseus, 7 nações mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com ela aliança, concerto, aliança, não farás com ela aliança. Aí você pode falar, pastor, mas esse é um livro antes, às vezes Josué não lembrava. Deuteronômio é um livro onde Deus manda Moisés repetir todas as leis, onde Deus manda Moisés repetir tudo aquilo que é a vontade dele. Então ele reúne a congregação antes da sua morte e começa-se o livro de Deuteronômio. Ele começa a repetição de tudo aquilo que é a vontade de Deus. Inclusive aqui nós estamos lendo, quando o teu Deus te colocar na terra, que Ele prometeu te introduzir, que é a sua terra, Ele vai expulsar 7 nações mais poderosas do que vocês, e tenham o cuidado de não fazer aliança com nenhuma delas, não tenha piedade delas, não faça aliança. Aí o que acontece, igreja? Vamos para Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, nós vamos ler do 9 ao 13. E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor. Porque vocês vão entender. Teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Herbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizer-lhes: nós somos vossos servos, fazeis pois agora, o que, igreja? Uma aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. Estas nossas vestes, nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. O povo chegou para Josué. Josué já tinha conquistado 2 terras antes do Jordão, já tinha passado o Jordão, já tinha conquistado Jericó, as muralhas tinham caído, então a fama de Josué estava correndo. E esse povo chega para Josué e fala assim: ouvimos da tua fama, nós viemos de longe para servir o teu Deus, porque o teu Deus é poderoso. Eu até anotei uma palavra aqui para chamar isso: bajulação. Pessoas que chegam, batem nas tuas costas: sou teu amigo, quero o teu bem, quero estar com você, mas na verdade são pessoas maliciosas. Faz aliança com a gente. O que eu li para vocês lá em Deuteronômio? Vou expulsar as nações de diante de vocês, não faça aliança com ninguém. Era isso ou não era? Vamos continuar. Versículo 3 ao 5 de Josué 9. E os moradores de Gibeão ouviram que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcias, e foram e se fingiram embaixadores, tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho eram secos e bolorentos.
geraram uma estratégia, igreja. Tudo aquilo que eles se mostravam para Josué não era a realidade, não era a verdade. Uma das coisas que eu oro muito aqui para a igreja é para que Deus nos dê discernimento de espíritos. Sabe por quê, igreja? Porque nós estamos colocando os alicerces, nós estamos furando os alicerces para colocar as estacas, e se eu colocar as estacas erradas, vai cair em algum momento. Ah, pastor, vai perder a igreja? Não, mas vai trazer dificuldade, vai trazer problema. Às vezes é melhor você cortar o mal pela raiz do que deixar ele ali. Eles criaram uma estratégia e foram lá e bajularam Josué. Aí, vamos ler o versículo 14 e 15. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do... O que eu li para vocês lá em Josué, para você ser bem sucedido? Cuidado. 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 Igreja, nós às vezes olhamos para as nossas vidas e desprezamos aquilo que temos, aquilo que somos, mas tem pessoas que olham para a sua vida e quer ter o que você tem, quer ser o que você é, e às vezes você acha que você é a pior pessoa do mundo, tem as piores coisas do mundo, mas tem alguém que deseja estar exatamente no seu lugar. Cuidado. Não consultaram o Senhor, não tiveram o cuidado de pedir conselho ao Senhor. Vamos ler o versículo de baixo, 15. E Josué fez paz com eles e um concerto, uma aliança. Qual que era a ordem lá de Deuteronômio? Não faz aliança. Não faz aliança. Josué fez uma aliança com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramentos. Ou seja, selaram aquela aliança, selaram aquela situação. Versículo 16 ao 19. E sucedeu que ao fim de 3 dias, igreja, não demorou mais do que uma semana para a verdade aparecer. Não demorou 7 dias para a verdade aparecer. 3 dias e a verdade já estava ali. Depois de fazerem aliança com eles, e ouviram que eram seus vizinhos, moravam ali na terra, moravam ali do lado. Colocaram vestes velhas, colocaram sapatos velhos, pegaram odres velhos e se apresentaram dizendo que era de longe, bajularam, dizendo que o Deus de Israel era muito forte, e fizeram uma aliança com Josué. Agora 3 dias depois, Josué descobre que na verdade eram seus vizinhos, estavam ali do lado, e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Criate Jearim. Aí não puderam tomar as cidades, não puderam expulsar eles, porque tinha uma aliança, não puderam fazer. Qual que é a consequência disso, igreja? Anos depois, Saul assume como o primeiro rei. Saul era um homem sanguinário, Saul era um homem ruim, e ele manda matar quem que era esse povo aqui, igreja? Gibeonitas, os povos de Gibeão. Ele manda matar os povos de Gibeão, os gibeonitas. E aí Saul morre, Jonatas morre, Davi assume, e Davi tem 3 anos de grande fome em Israel, 3 anos de grande dificuldade, onde não nascia, não conseguia colher, muita fome, muita dificuldade. E então Davi se coloca em oração, porque Davi era um cara que buscava no Senhor, e ele fala: Senhor, por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos vivendo isso? E Deus responde para Davi
Se vocês quiserem ler isso, está lá em 2 Samuel, capítulo 21. Coloca para nós, capítulo 21, versículo 1. Aí Deus fala assim, por causa dos gibeonitas. Porque Saul matou os gibeonitas. Vai lá e resolve com os gibeonitas o problema. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Quem fez aliança com os gibeonitas? Josué, lá atrás. Quem matou os gibeonitas? Saul, lá na frente. Quem passou dificuldade? Davi, mais na frente ainda. Porque não tiveram o cuidado. Não tiveram o cuidado de guardar a lei do Senhor. A lei era, entra, expulsa e toma posse da terra. Fizeram aliança. Por quê? Por causa das bajulações, da estratégia, do descuido de Josué. E não entenderam aquilo que estava acontecendo. Aí, nós entramos na história que a Simone já pregou aqui, de Rispa. Todo mundo lembra de Rispa? O que acontece com Rispa? Rispa tinha tido 2 filhos com Saul. E Mical tinha sim, Mical não, a outra esposa dele era, deixa eu ver, eu não lembro a outra esposa de Saul. Teve mais 5 filhos com Saul. E os gibeonitas disseram assim para Davi, nós queremos a vingança, queremos enforcados 7 filhos de Saul. Aí Davi, para poupar a vida de Mefibosete, que era filho de Jonatas, ele manda buscar 2 filhos de Rispa e manda buscar 5 filhas da outra esposa de Saul, que eu não me lembro o nome agora, e enforcam os 7 lá os gibeonitas enforcam lá na cidade deles. Tudo por quê, igreja? Não teve o cuidado. Não teve o cuidado de guardar a lei do Senhor. Não teve o cuidado de fazer conforme a vontade do Senhor. Mas foram fazendo de qualquer jeito. Não fizeram aquilo que estava escrito, conforme Josué capítulo 1, versículo 8, que nós lemos aí, ó. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Queres ser bem-sucedido, igreja? Faz o que está escrito. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque senão você vai ter dificuldades, senão você vai passar por problemas e por adversidades. E a última coisa que eu quero falar com vocês, versículo 7 também. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer. Igreja, fazer. Não adianta eu dizer, eu preciso fazer. Não adianta eu falar que eu sou pastor e não vim aqui ministrar. Não adianta eu falar que eu sou pastor e não ter um rebanho de ovelhas para cuidar. Pode ser pequeno, pode ser grande, pastor é pastor, ele tem que ter um rebanho. Eu sou averso, vou usar uma palavra que uma senhorinha usou comigo esses dias. Eu sou averso, igreja, a pessoas que vêm e dizem assim para mim, eu sou missionário. Mas você é missionário? Cadê tua ovelha? Cadê tua igreja? Não, eu vou nas igrejas. Então você não é missionário. Que tem que ter uma igreja por trás de você. Tem que ter um povo por trás de você. Alguém tem que ter te enviado para uma missão. Agora você sair fazendo missão na igreja dos outros, no aprisco dos outros, não é. Tem que ter alguém por trás de você. Não sei se vocês já perceberam que aqui nesse púlpito é eu que ministro, a Simone ministra, a Rose ministra, o Schubert ministra. Se vocês que estão aqui um dia quiserem ministrar, vocês vão ministrar, porque eu conheço a índole de vocês, eu conheço vocês, eu estou acompanhando vocês. Chega gente de fora, eu vou lá levar uma palavra. Não vai.
Não vai porque eu não te conheço. Não sei quem você é. Não sei de onde você vem. Como é que eu vou dar o púlpito para as pessoas? Eu sei o preço que eu pago para estar aqui. O preço que eu pago para a igreja estar aqui. Aí o cara quer oferta, o cara quer isso. Outra pessoa que já pregou aqui na igreja, porque eu conheço ele de perto também, o Jordão Teixeira, uma pessoa abençoadíssima, gosto muito dele. Eu acho que acho que ninguém mais pregou aqui, né? É só esses. Por quê? Porque a igreja tem que ser, tem que fazer. Eu gosto muito de um texto, eu anotei aqui para a gente ler, Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 15. Mateus 16, 13 ao 15. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e uns até dizem que és profeta. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus chega para aqueles discípulos e fala assim: quem que o povo diz que eu sou? O que o povo diz de mim? Aí eles falaram: que a gente tem ouvido aí, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Aí ele fala: e vocês, que estão comigo, o que diz que eu sou? Igreja, nós temos que entender que proximidade traz conhecimento. Proximidade mostra quem a pessoa é para outra. Que nem eu e a Simone, meu cônjuge, minha esposa. Eu sei quem ela é, e ela sabe quem eu sou. E às vezes eu posso falar alguma coisa que eu acho que eu sou, e ela vai dar risada, porque ela vai falar: não é. Porque ela me conhece, ela tem proximidade. Tem pessoas que dizem que é uma coisa e não é. Só que também você não pode chegar na pessoa e falar: fi, você erra aqui, 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 porque a pessoa não aceita. A pessoa não reconhece erro. A Bíblia chama essas pessoas até de tolo, porque ela é sábia e ela é inteligente só aos próprios olhos, mas ninguém mais vê isso, nem o cônjuge que está perto. As pessoas que estão perto não vê isso. O povo que estava longe via Jesus como João Batista, como um profeta, como Elias, mas Jesus fala: vocês que estão do meu lado, que têm proximidade comigo, quem eu sou para vocês? É uma pergunta que nós devíamos fazer sempre para outra pessoa: quem que eu sou para você? Para escutar. Olha, pastor, você é arrogante, hein? Você gosta de falar isso, aquilo, eu não gosto de ouvir isso não. Para você poder se policiar. Aí, versículos 15 e 16. E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, você não é Elias, você não é João Batista, você é o Messias, irmão. Você é o enviado. Você é o cara que a Bíblia predisse, que a Bíblia prometeu que viria, que a Bíblia falou. Você é essa pessoa. Se você ler o versículo 13 e 14 de novo, você vai ver que as pessoas que estão distantes, elas têm distorção, elas não sabem. Elas não têm, porque elas estão longe, elas não sabem. Então, às vezes eu chegar e falar que eu sou isso, que eu sou aquilo para alguém que nunca me viu, vai falar: nossa, esse cara aí deve ser porreta, né? Olha, que fé, que atitude. Mas aí na casa dele, ele espanca a esposa. Na casa dele, é um mão de vaca mochibento, miserável, que faz tudo para todos, mas não faz para dentro da casa, não faz para a esposa, não faz para os filhos. Igreja, eu posso errar, eu posso falhar, eu posso ser ruim em tudo que eu faço, mas você pode perguntar para minha esposa, e isso não é mentira, ela vai falar para vocês: tudo que eu faço é para a família. O dinheiro que eu gasto é para minha família. Eu não gasto dinheiro com
prostituição, eu não gasto dinheiro com adultérios, eu não gasto dinheiro com bebidas, eu não gasto dinheiro com vícios, eu não gasto dinheiro com cigarro, eu não gasto dinheiro nem com o meu carro. Primeiro é a família, tem que fazer compra, vai lá, gasta o que precisa. Tem que comprar carne, vai lá, compra a carne que precisa. O carro fica para depois, a casa fica para depois. Para vocês terem uma ideia, quem faz as manutenções em casa sou eu. Para ter o dinheiro para a família. Não gasto dinheiro com outra coisa. Eu não compro nem minhas roupas, para você ter uma ideia. Eu estava precisando de 2 calças, a Simone falava, vai lá comprar. Eu falei, não vou porque dá para ir com o que eu tenho aqui ainda, dá para mim me tocar. Esses dias ela foi lá e comprou no cartão dela e ela que está pagando, e eu ganhei 2 calças. Mas nem para mim eu compro, igreja, porque eu faço para a família, é para dentro da minha casa. Às vezes a minha oração é, Senhor, eu passo meus perrengues, eu passo as minhas dificuldades, eu passo os meus desajustes aí, mas o Senhor sabe que eu não gasto o meu dinheiro que não seja com a minha casa, que não seja com a tua igreja. Eu não tenho regalia, não tenho, porque as coisas que eu faço é para minha casa. Eu não digo que eu faço. Eu não digo que eu sou bom para minha casa, eu ajo. Vou lá, o que tem que fazer, faz. O que tem que comprar, compra. Lógico, tudo dentro das ponderações, tudo dentro do normal. Mas muitas vezes, igreja, nós dizemos ser uma coisa que o nosso cônjuge discorda. Nós dizemos ser uma coisa que os nossos filhos discordam. Muitas vezes dizemos que fazemos isso, fazemos aquilo, e a atitude dos nossos filhos não demonstram que aquilo é a verdade. Por que Pedro vira para Jesus e fala, tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo? Porque o que Jesus fazia era digno do Messias. O que Jesus fazia era aquilo que o Messias teria que fazer. Deus vira para Josué e fala assim, você quer ser bem sucedido, Josué? Faz o que eu estou mandando. Faz conforme a minha vontade. Faz, não é falar. Age, faz. Hoje em dia a gente está com um grande problema na sociedade sobre essa situação. Às vezes você pode falar, mas por que o pastor está falando isso? Porque hoje em dia falta caráter. As pessoas não têm caráter. As pessoas não têm, na verdade elas têm cara de pau. Cara de pau. Elas passam aquele sebo na cara lá e vai e enrola todo mundo. Por quê? Porque não tem caráter. O que é ter caráter? É ter cara. Ou seja, esse sou eu sou assim. Mas por que as pessoas não têm caráter? Porque elas dizem fazer uma coisa e fazem outra. Elas dizem ser uma coisa, mas são outra. As pessoas que estão de longe, pode ter uma informação errada sua, não tem problema, elas estão longe, distante de você. Agora, quem está perto de você, igreja, te conhece. Você pode dizer que você é isso, você pode dizer que você é aquilo, você pode dizer que é aquilo outro. E na verdade, as pessoas estão vendo o que você está fazendo. As pessoas estão vendo aquilo que você está mostrando para elas, através das suas atitudes, das atitudes dos teus filhos. Ai, mas eu educo. Aí a criança marrenta, desobediente. Educa o quê, irmãos? Educa o quê? Antigamente, não sei se vocês lembram, né, os mais antigos aqui sabem, como é que o pai educava o filho na frente dos outros? Olhava e fechava a cara, não era? Assim, o filho já acabou. Por quê? Porque o pau ia comer, irmão. O bicho ia pegar. Eu não sei mais o que eu faço, porque não resolve. Fala que faz, mas não faz. Fala que age, mas não age.
Fala que é, mas ainda não é. Jesus fala aqui, ó, eu sou o Messias porque eu faço a obra. Eu faço aquilo que foi me mandado. Eu faço. Jesus está dizendo para Josué, você quer ser bem-sucedido, Josué? Faça. Não somente fale, faça. Tem que fazer. Tem que fazer, igreja. Nós temos que ter caráter. Temos que ser cristão e não somente dizer que é cristão. O grupo de louvor pode subir aqui. Temos que ser verdadeiramente pequenos cristos, em atitudes, em palavras, em formas de agir, para que as pessoas vejam em nós Cristo. E não dizer que é, e não dizer que faz, mas ser verdadeiramente um cristão, ser verdadeiramente uma pessoa transformada, uma pessoa arrependida, uma pessoa que aprende com os seus erros. Uma hora, se você tiver coragem, pergunte para o seu cônjuge quem eu sou para você, e deixa ele falar, a pessoa falar para você, ou o seu marido, ou a sua esposa, deixa ela falar quem você é de verdade. Só que esteja com o coração aberto, porque você vai ouvir alguma coisa que você não gosta, você vai ouvir alguma coisa que você acha que não é verdade, mas é o que todo mundo está vendo, é o que todo mundo sabe, é o que todo mundo vê. Tenha o cuidado de fazer. Deus vira para Josué e fala assim, quer ser bem sucedido, Josué? Tenha o cuidado de fazer. Não somente falar, faz. Tem que fazer. Vou dar um exemplo que veio na minha mente agora aqui, para vocês entenderem isso aqui bem entendido. Davi era um homem de guerra, Davi era um conquistador, Davi foi um cara levantado para conquistar terras para Israel. O dia que ele não foi para a guerra, o que ele fez? Adulterou com Batseba. Sim ou não? Porque naquele momento ele não estava fazendo aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Naquele momento ele não estava fazendo aquilo que era determinado para ele. Eu sou do louvor lá da igreja, mas vou uma vez no mês. Você é do louvor? Não, você não é do louvor. Você está sendo suportado pelo louvor. As pessoas estão suportando você lá para não te perder. Eu sou disso, eu sou daquilo, mas nunca faz. Nunca está firme naquilo, nunca está empenhado naquilo. Vou dar meu dízimo, mas sempre arruma alguma coisa para pôr na frente e o dízimo vai ficando para trás. Mas é cristão. Primeira coisa que a pessoa pergunta para você é, você não bebe e você dá o dízimo. Aí você fala, peraí, então eu não sou cristão, porque ou eu bebo ou eu não dou o dízimo. É assim, eu não sei se no tempo mudou alguma coisa agora, porque eu sou cristão há muitos anos já, desde os meus 19 anos. Mas antigamente era, para ser cristão a pessoa não pode beber, e a pessoa tem que ser dizimista, ela tem que dar o dinheiro para o pastor, como o mundo fala, não é assim? Se você é cristão, você faz isso. Mas hoje em dia as pessoas são cristãs e não fazem. Não fazem. Não fazem por quê? Porque dizem, mas não é. Jesus falou, pode falar quem eu sou aí. O povo lá fora não tem uma visão adequada à minha, porque eles não estão perto de mim, mas vocês estão do meu lado, quem que eu sou? Quem que eu sou para vocês? E vocês, quem dizem que eu sou? O Cristo, o Filho do Deus vivo, porque Ele fazia, Ele era de verdade. Ai pastor, mas eu não estou sendo, eu não estou tendo caráter, eu não estou conseguindo fazer, eu vou sair da igreja. Faz o que você quiser, o inferno está de porta aberta lá.
Tá? A Bíblia fala que é largo, espaçoso o caminho que leva para a perdição, muitos têm entrado por ele. Isso não é nem eu que estou falando, está lá em Mateus capítulo 7, só você ler lá. A palavra, ela tem que trazer arrependimento. Senhor, verdade, eu não estou fazendo. Senhor, verdade, eu não estou sendo fiel. Pastor, verdade, eu não estou tendo caráter de cristão. Eu vou mudar. Eu vou me consertar. Eu vou pôr a minha vida no lugar. Eu vou priorizar as coisas certas. Não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou no rumo certo. Eu vou no caminho certo. Porque eu quero ser bem sucedido. Eu quero alcançar as minhas vitórias. Igreja, a palavra, ela tem que trazer arrependimento. Se não está acontecendo, você precisa se policiar. Você precisa ter o cuidado de fazer conforme a vontade do Senhor. De fazer conforme a vontade do Senhor. Você viu o tanto de consequência que teve por não ter o cuidado dos mandamentos do Senhor? Fez uma aliança com um povo que não era para fazer. Depois um outro rei matou aquele povo. Depois um outro rei pagou o preço porque pela fome, por causa daquele povo. Depois 7 pessoas que não tinham nada a ver com aquilo morreram por causa daquela situação. Morreram por causa daquele descuido. Uma hora ou outra, igreja, a consequência vem. Uma hora ou outra a dificuldade vem. E aí, muitas vezes não tem créditos com o teu Deus para Ele te abençoar. Muitas vezes não tem condições com o teu Deus para Ele abrir as portas. Tem que se policiar, tem que ter o cuidado, tem que ser corajoso, tem que fazer, tem que ser cristão. Põe a tua casa em ordem. Ah, pastor, mas depende do fulano, depende do ciclano. Ora, coloca diante de Deus e Ele vai te ajudar. Ele vai te capacitar. Se coloque de pé, igreja, nesse momento. Seja corajoso nas empreitadas que Deus te dá. Ele vai te capacitar. Seja corajoso. Vou pôr meu casamento em ordem. Vou pôr minha vida financeira em ordem. Vou pôr minha casa em ordem. Vou pôr o meu dízimo. Vou começar a ser dizimista em ordem. Seja corajoso em tomar as atitudes e Ele vai te ajudar. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixe que as coisas te tirem do projeto, da direção. Não se desvie. Tenha o cuidado de fazer conforme a vontade do Senhor. Tenha o cuidado de ser aquilo que você diz que você é. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus. Ele vai à frente, igreja, Ele abre as portas, Ele quebra as muralhas, Ele destrói todo o laço do inimigo, Ele vai abrir um caminho no meio do mar, para que você possa passar e alcançar o seu objetivo. Basta você não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, basta você não deixar o inimigo te distrair, e você ir firme no teu propósito, e Ele vai fazer o impossível acontecer, para que você alcance, porque Ele mandou, Ele é fiel para sustentar, Ele mandou, Ele é fiel para te dar, Ele mandou o povo atravessar aquele mar, e Ele abriu o mar para que o povo atravessasse, porque Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é dono dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja.